que a queda do homem no Éden lhe proporcionou consequências trágicas, não só doenças psíquicas, não só doenças espirituais, mas também doenças físicas. Eu já expliquei para vocês aqui que o pecado no Éden tornou-se hereditário, é uma genética, né? Nas ciências humanas, através de Freud, chama de transgeracionalidade. Sintomas, né? Quando a gente, homem, aos 40 anos, que vamos ao médico de próstata, ele pergunta: tem alguém que teve câncer de próstata na sua família? Avô, bisavô, pai, não é? Interessante que é uma genética, vem de lá para cá, são consequências, né? Para Paulo, ainda que nós tenhamos sido regenerados pelo sangue de Cristo, nós estamos sujeitos sim à enfermidade. Isto aqui é importante você saber, porque eu ouço muitos irmãos dizer: como é que pode? Eu aceitei a Cristo, eu jejuo, eu consagro, eu leio a palavra, eu tenho a minha vida piedosa, e por que Deus permitiu a doença? Por favor, põe aí Efésios, capítulo 1, versículo 7. Veja o que está escrito, o que Paulo revela para nós: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. É uma questão espiritual. Fisicamente nós estamos sujeitos, porque somos daqui de baixo, o nosso corpo é solo. O que está em jogo aqui é a espiritualidade. Paulo está dizendo: não confunda saúde espiritual com a questão orgânica. É natural, é normal. Lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, versículo 5, Paulo diz que não importa a forma em que a gente parte para o Senhor. O importante é que o nosso espírito esteja puro, regenerado diante de Deus. O que Paulo está dizendo é que ainda carregamos os efeitos do pecado. Observe que Isaías afirma que Cristo carregou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças, no capítulo 53 do seu livro, versículo 4. Mas aqui também está inserido as doenças espirituais, porque o pecado, através da produção com a rebeldia, é uma doença, é uma mancha, é uma pecha, é uma mácula, é uma nódoa. O pecado adoeceu não só o homem, mas o planeta. Nós estamos assistindo políticas, ideias, reuniões, cúpulas mundiais para tentar salvar o planeta. Mas quem fez o planeta adoecer? O homem, com o seu pecado. Se com a sua atitude pecaminosa e rebelde ele adoece o planeta, imagine a si próprio. É a partir do pecado que o homem nasce trazendo problemas genéticos, como fatores emocionais e etc. Jesus conectou a doença à condição espiritual. Veja o que está escrito em Lucas 17, 19. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé. O Senhor estava curando uma enfermidade, uma paralisia. E o que é que ele tem a ver dizer que a fé salvou? Observe que é uma conexão da enfermidade física com a questão espiritual. Ao momento em que os judeus questionam o Senhor: como podes tu perdoar pecado? Por que você não disse: levanta-te e anda, somente isso? E o Senhor perguntou: e qual é o mais fácil? Perdoar o pecado para ele ficar curado, ou repreender a cura para ele ter o pecado perdoado? Observe que há uma conexão entre a questão espiritual e a questão física. Vocês lembram o caso da mulher do fluxo de sangue, em Mateus 9, 22? Põe aí Mateus 9, 22. Veja que coisa interessante. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Que fé é essa que salvou ela? Não foi o toque dela em Cristo? Sim ou não? O Senhor manda parar e diz: eu senti que de mim saiu o poder. Veja que um corpo ineficiente, incompetente, impossibilitado, finito, mexe, toca em um corpo eterno, absoluto, espiritual, e o impacto é relevante. Então escuta isso: nós não podemos negar a nossa fé, não podemos nos assustar, não podemos ficar inquietos quando ouvirmos uma posição negativa de um exame, de um diagnóstico. Nós somos o único povo da terra que temos conhecimento da funcionalidade da fé. Nós somos o único povo da terra que sabemos onde mora a fé, o poder, a graça, a misericórdia, a unção. Somos nós que temos esse conhecimento. Então, no texto lido lá em Êxodo, Deus condicionou a saúde à obediência.
e condicionou a doença à rebeldia. Quando olhamos para Israel histórico, vimos que Deus sempre se apresentou como Deus que traz saúde. Veja o Salmo 103, versículos 2 e 3. Como é que Deus se apresenta? Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas. Essa é a identidade, a efígie, o signo de Deus. O problema é que nós estamos doentes porque nos afastamos do pilar central da doutrina, da adoração. Hoje pela manhã eu conversava com o pastor Jonatas e eu recebi um livro desses que eu gosto de adquirir, e ele diz o seguinte: o problema é que o Ocidente esqueceu Deus, que o problema do Ocidente envolvendo a América ou as Américas é que nós estamos materialistas, extraindo, sugando o planeta e nos afastando de Deus. O grande pecado de Israel foi a concepção de ídolos das nações. O grande pecado da igreja odierna são os ídolos que nós estamos impondo e colocando na nossa vida. O maior ídolo no momento já está declarado a partir do que Bauman, o grande sociólogo, escreveu, é a rede social. Nós estamos doentes e está nos adoecendo. Onde não está a bênção de Deus, claro que está a maldição, porque a nação que tem Deus tem cura, tem milagre. A nação que tem Deus tem inteligência, e a cura é resultado da inteligência, da nossa fé, do conhecimento do Deus extraordinário, que realiza, que faz, que age, que executa. Este é o Deus que nós precisamos adorar. Para sempre o nome do Senhor seja louvado. Eu morro de inveja dos doentes no tempo de Deus e no tempo de Jesus. Todos vocês conhecem a história de Jó, mas observem primeiro o que diz Jeremias capítulo 30, versículo 17. Jeremias 30 e 17. Veja o que diz: porque te restaurarei a saúde e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Porquanto te chamaram a repudiada, dizendo: é Sião, já ninguém pergunta por ela. Eu amo quando o mundo nos abandona. Eu me fascino quando o mundo nos humilha, quando o mundo nos persegue. Você pode ser perseguido, mas não vai ser destruído. Alguém pode te invejar, te cobiçar, puxar teu tapete, pode fazer o que quiser. Se você é filho de Deus, cuidado com quem tocar em você. Você tem um Deus que sara, um Deus que cura, um Deus que preserva, um Deus que protege, um Deus que está com os olhos fechados em você. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Então para de covardia, para de medo, para de susto, de incômodo. Ensina o médico quem você é e o Deus que você possui. Eu tenho saudade da igreja de Atos dos Apóstolos. Hoje eu estava aqui, me mandaram um presente aí, não sei se vocês já viram. Tem um banner aí contando um pouco da minha história. Começou lá em Pombal, na Paraíba, com meu avô. Andou 2 anos e meio a pé, até aportar aqui na cidade de Itapajé. E nessa andança, meu avô com jumentos, e nos lombos dos jumentos, as cargas de roupa e os bens que ele tinha. Naquela seca louca, que começou no 15 e vai até o 27, 28. E ele sai a pé descendo pelos Inhamuns de Pombal, na Paraíba, e veio parar aqui em Itapajé, daqui a 120 quilômetros. Passou 2 anos andando. Morreu um tio meu no caminho. E meu pai ficou paralítico dos braços e das pernas. Chegando aqui em Itapajé, uma senhora muito rica chamada Josina Bastos tomou conhecimento que lá embaixo na cidade ela morava em cima de uma serra, e a serra quase toda era dela. Tinha um irmão pregador do evangelho que estava com a família toda nas calçadas, morrendo de fome. Mande chamar aqui. Levaram meu avô lá, disse: eu vou te dar esse pedaço de terra aqui, isso aqui é seu, vá plantar banana e cuidar dos seus filhos. Meu avô era presbiteriano, pregador da igreja presbiteriana. E ainda hoje, semana passada, vocês viram o vídeo, eu fui lá visitar. A casinha do meu avô já não existe mais. E o lugar é muito íngreme. Meu avô, com meu pai, com meus tios, subia aquela serra, desmataram para plantar banana para sobreviver. Mas meu pai ficava em casa, 6 aninhos de idade, paralítico das perninhas e dos bracinhos.
Aí um missionário chamado Orlando Boyer visita o Brasil e quer conhecer este grupo de irmãos pentecostais que tinha aqui no Ceará. Veio de navio, encostou aí, aportou, e quando ele chegou na região, ganhou um moreno forte, agricultor, para Jesus. O nome espetacular, eu acho que era americano aquele nome, Japinim. Japinim. E o Japinim foi um show, irmãos. Japinim recebeu o evangelho, Deus deu na hora o dom da cura. Um homem que só sabia pegar na enxada e na foice. Aí Orlando Silva Boy disse assim: eu vou fazer uma viagem e você vai ficar aqui evangelizando, subindo aqui essas serras. Sim, senhor. E um dia ele sobe a serra do Coité e vê aquela casa de taipa, um alpendrezinho, e aquela criança naquela rede. Ele parou, olhou: sua mãe está aí, meu filho? Tá. Chame ela aí. Minha vovó Francisca Martins sai. Pois não, bom dia. É seu filho? É. O que é que ele tem? Ele ficou paralítico, senhor. Ah, a senhora conhece, já ouviu falar em Jesus? Aí a minha avó disse assim: nós somos cristãos. Ah, vocês são cristãos? São. Seu marido está lá trabalhando, pode mandar chamá-lo? Vou mandar chamar. Lá vem o vovô João, parecia um cangaceiro do tempo do Lampião. O velho era crente para a banda voar, mas nunca sorriu. O homem valente. E ele chegou: o que é? Aí disse: eu soube que o senhor é cristão. Sou, qual é o problema? É porque eu ia passando aqui e vi essa criança. Você sabia que Jesus cura? Eu sei que eu conheço a Bíblia. O negócio daquele tempo era ruim, irmão. Aí disse: mas Deus mandou fazer parada aqui. Irmão, é muita coragem, irmão. Deus mandou parar aqui e ficar 3 dias dentro da sua casa. Nunca tinha visto aquele homem. Aí o vovô: como é que é, rapaz? Deus disse: fica aí nessa casa 3 dias, manda o povo jejuar e orar, e no 3º dia eu vou visitar essa casa. Aí o vovô olhou assim para ele e disse: eu vou aceitar a proposta. E aquilo ficou 3 dias ali. Eles ficaram 3 dias jejuando e orando. No 3º dia de manhã ele disse assim: olha isso, é hoje o milagre. Irmão, com hora marcada, com dia marcado. Que negócio é esse? Ele levanta de manhã, coloca a família toda ao redor, e ele disse: não era uma oração grande não, irmão. A gente só falta morrer de orar hoje para vocês acreditar. Era uma oração pequenininha. Ó Jesus, sabia nem dizer Jesus. Tem misericórdia dessa criança, Jesus. No meio da oração, meu avô olha, aí não aguenta, minha avó começa a chorar, a perninha se esticando, esticou a primeira, esticou a segunda, esticou o braço, esticou outro braço. Meu pai foi 70 anos pastor, andando de bicicleta, pregando o evangelho, andando de burro, andando a jumento. Onde está esse Deus? Onde está esse Cristo? Igreja, que a igreja tem saudade deste Cristo que age, que resolve. Onde está esse Cristo? Nós estamos ricos, milionários, bonitos, formados, intelectuais, mas não temos poder. Temos uma igreja doente, que não se lembra de Jó. Que sofrimento mais atroz do que o de Jó. Jó amanhecia um dia e dizia: como é que pode eu ter enfrentado e resistido o frio da noite? O sol se punha e ele dizia: eu não acredito que eu resisti o calor do dia. Esse era o discurso. E o diabo olhando: é agora que ele vai blasfemar, é agora. Essa é a função do inimigo de Deus. Ficar ouvindo que a gente vai falar de miserável contra o reino de Deus. Se é uma coisa que o diabo gosta, é do culto do crente murmurador. Reclama, murmura. Por isso que as portas são fechadas, por isso que não fica curado. Adora, rapaz. Não importa se o diabo mandou aviso: tu vai morrer. Aí tu diz: quem morre é tu, Satanás. É o teu dono da vida. Aleluia. Nós precisamos voltar ao altar do Senhor para adorar na verdade, com sigileza de coração. Que saudade da igreja de Israel, onde tinha uma missionária, uma criança, na casa de Naamã, missionária doméstica. Hoje os nossos missionários, desculpa, só querem dinheiro, só querem passaporte. Desculpa, eu estou com saudade daquela menina
que escutava Naamã chorando para a esposa: eu vou morrer, já recorri a todos os recursos e não consigo. E ela dizia: meu Deus, o que é que eu faço? Eu não sei fazer mais nada, eu não tenho medicamento que dê certo. Aí a menina ficava escutando. Aí a menina foi lá: patroa, deixa eu dar uma dica para a senhora. Diga, minha filha, eu não sei se a senhora vai aceitar, mas o não eu já tenho. Mas se a senhora aceitar, o que é? Por que a senhora manda o meu patrão ir lá em Israel? Manda lá, fazer o quê, minha filha? Ah, a senhora não sabe de nada não. Lá tem um profeta que eu vou te contar. Ele não se vende, ele não se suborna, ele não se corrompe, ele não precisa ganhar presente. Ele tem um Deus lá que é só, faça um teste, vá. Marido, vai marido, você me respeite, onde é que eu vou entrar em Israel? Marido, tu não quer ficar bom, marido? Quero, já fizemos de tudo e tu não ficou? Sei lá, vai escondido, dá um jeito, é a última chance. Por causa de ti, mulher, eu vou. Aí chegou, é aqui que mora um tal de Eliseu. Sim, ele está aí, tá, o que é que o senhor deseja? Pelo que eu estou vendo, o senhor é autoridade, né? Sou. E o que é que o senhor deseja? Eu quero ser curado, olha aqui, ó, que eu estou. Só um instantinho que o pastor vai resolver. Não tem qual pastor que é uma desgraça, irmão, que não tem a visão do pastor. Pastor Eliseu, tem um cara rico aí, eu já bilei, já olhei, a carruagem está repleta de ouro, de tecido. Olha, o cara é milionário. E o que é que ele quer? Ele está leproso e quer ficar curado. Pois é, diga ele que vai tomar banho no Rio Jordão. Tu não vai sair lá não para falar com ele, para colocar a mão? Não, que não sou eu que curo. Aleluia! Eu apenas peço que realize, é o Deus dos exércitos, o Deus que cura, o Deus que sara. Senhor, o profeta disse que o senhor fosse mergulhar no Rio Jordão. Me respeite, como é que eu sou autoridade? Fiz uma viagem longa dessa, chego aqui para ouvir uma proposta de me respeite. Os rios, Abana e Farpar na minha terra são melhores, são mais puros. Eu vou voltar lá. Chefe, isso é uma desfeita. O Rio Jordão, do jeito que está aí sujo. Olha, eu já falei, não tenho mais nada a falar, isso é problema dele. Quem precisa é ele, quem está doente é ele, quem tem que produzir fé é ele. Ele voltou e disse: o homem não vai sair não para lhe atender não. Então bora-se embora dessa terra amaldiçoada. Ai para lá, bando desgraçado. Crentes, felas da mãe exaltada. Ai para lá, para o inferno, crentes nojentos. No meio do caminho, subordinado: general, ninguém está vendo, fica só entre nós aqui. A gente para, você tira a roupa, desce, ninguém está vendo, é só nós. Aí tu faz o que ele mandou, qual é o problema? Pois tá bom, vocês me convenceram. Primeiro mergulho, terceiro mergulho, quinto mergulho. Tá vendo? Não aconteceu nada. É 7. Não é 4, nem 5, nem 6, é 7. Tem que obedecer o padrão, meu filho. Mas tá bom. No 7 mergulho, quando retorna, já foi a gritaria dos amigos: olha, o que foi? Olha para a pele. A lepra tinha desaparecido e descido o rio afora. Bendito seja o Senhor para sempre. Precisamos crer, precisamos acreditar, precisamos produzir fé, que o nosso Deus não passou e jamais passará. Bendito seja o Senhor para sempre. Entenda isso. Tenho ainda aqui 5 exemplos, mas não vou dar mais. Mas eu podia falar do leproso, da sogra de Pedro. Eu tive o privilégio de ir nessa casa, dos escombros da casa da sogra de Pedro. O paralítico de Cafarnaum, o cego Bartimeu. E para a gente concluir e orar, é óbvio que a cura deixa o ser humano motivado. É claro que a saúde o deixa o ser humano feliz. A Bíblia hebraica diz que a felicidade é chamada de sincha, que é a ação correta, que é a ação de viver de acordo com a vontade de Deus. Para de estar fofocando no telefone, no WhatsApp, na televisão, na Globo, computador, noticiário, política, nada. Você quer ser curado, você quer cura do teu filho, mas tu tem um altar de televisão dentro da tua casa ensinando pedofilia, ensinando imoralidade, desvio de caráter sexual. Tu quer o quê, rapaz? Por mais que a gente pregue isso, tu não consegue mudar aquela praga do controle remoto. Quebra essa desgraça.
Coloca a Bíblia aberta do teu criado mundo, amanhece o dia e lê a palavra. Deus vai mudar a tua história. Sai dessa caverna desgraçada. E nós seremos curados e restaurados para a honra e para a glória do nome do Senhor.